Fala pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vou esperar o Jonas entrar aí na live. Fala, Julião. O Jonas não está conseguindo entrar. Tá? Fala, Paulo. Boa noite. Jonas, que outra solicitação? Fala, pessoal. Só esperar o Jonas entrar aqui. Ele já mandou a solicitação, mas boa noite. Boa noite, Vanessa. Jonas, toda vez que tu aceita a solicitação, a live cai. Verifica, faz a gentileza de verificar se o teu Instagram ele tá atualizado. Boa noite. Caso ele não esteja atualizado, ele vai ficar caindo. Deixa eu adicionar de novo aqui. Ah, agora foi. Opa, deu certo aí, meu caro? E aí, agora deu certo. Beleza. Toda vez que tu aceitava, caía aqui para mim. Eu tava aceitando E aqui, aí, tava Jonas? caindo a chamada. Beleza? E aí, cara, como é que tá aí? Bom demais, cara, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir direito? Tô sim. E você, tá me ouvindo bem? Não, o som aqui para mim tá perfeito. Beleza. Jonas, cara, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Estou bastante feliz de conversar contigo. Boa Beleza. noite ao pessoal aí que tá na nossa live. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o planejamento aí da roteirização, e aí, como eu estou nessa busca, né, de realizar essa minha viagem próximo ano, aí a viagem da minha vida, estou buscando pessoas que já passaram, né, que têm bagagem e propriedade para falar. Então o Jonas aí, mais do que ninguém, fez uma expedição muito boa, e aí eu vou deixar, Jonas, que você se apresente, fale da sua viagem, que cidade você está falando, beleza? Fica à Beleza, meu vontade caro. aí. O engraçado disso tudo, Thiago, é que, como você, né, eu também comecei um dia, né? Não tinha moto, tirei carteira, comecei a pensar em fazer viagens perto e, de repente, viajando para longe também, né? É uma coisa muito legal que acontece com a gente, motociclista, né? E eu fico muito feliz também de ter essa oportunidade de participar com você também. Fiquei muito grato de participar. Acho que vai ser uma troca de experiência muito legal. Prazer é meu. Isso aí. É o seguinte, meu nome é Jonas, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho uma F800 Adventure, já tem 7 anos que eu tenho essa moto. Foi uma realização de um sonho ter essa moto. E o negócio é que quando eu comecei a andar de moto foi uma coisa bem engraçada na minha vida, né? Teve uma época que eu tive doente, eu tive um câncer, e durante o tratamento, a quimioterapia que eu fiz, eu precisava de fazer alguma coisa na minha vida. Eu estava muito parado, tinha parado de trabalhar, estava ficando em casa, recuperando da quimioterapia, né? Aí eu pensei, por que não ter uma moto, né? Tirei carteira de moto, comecei a andar mesmo fazendo tratamento de quimioterapia, ia para o tratamento fazer a quimioterapia de moto, e com o intuito até de quando voltasse a trabalhar, usar a moto para trabalho, né? Eu tinha uma Citicom, uma scooter, e com isso eu fui gostando, fui apaixonando cada dia mais por moto, né? E até um ano depois do meu tratamento, eu tive a oportunidade de comprar a BMW, né? E daí, então, só viagem, muito passeio, até em 2019 ter essa vontade de sair do país, de fazer uma viagem sozinho, que para mim foi como um desafio. E
Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, muita coisa para compartilhar, muita coisa que eu aprendi com muita gente também. E essa troca de experiência é muito boa. Cara, já fico feliz aí de saber um pouquinho da tua história. Assim, é engraçado que histórias como essa motivam a gente, né? E quando você entra para esse mundo do motociclismo, você percebe que várias pessoas tiveram algum gatilho, né, como esse, ter passado por uma situação difícil e realmente resolver viver aí o grande sonho, a grande aventura. Em relação à tua moto, Jonas, tu tem uma F800. Se fosse para comprar outra moto, que moto que tu compraria? Ou tu tá satisfeito com tua moto? Dá a tua opinião aí. Thiago, estou muito satisfeito com a moto. A moto que eu tenho um xodó especial por ela, tanto que eu mesmo dou manutenção, aprendi a mexer muita coisa. Eu acho que com a minha experiência no motociclismo hoje, talvez eu não compraria uma moto tão grande, talvez. Eu acho que a questão de você viajar, eu vejo muita gente até com moto menor, fazendo viagens maravilhosas também. Talvez eu não gastaria tanto com uma moto e gastaria mais com as viagens em si, fazendo outros roteiros, né? Mas é uma moto espetacular, uma moto que entrega muito bem para viagem, dá uma confiança danada para tudo, né? É uma moto muito boa. Mas eu acho que se fosse para trocar de moto assim, eu acho que eu seguiria essa mesma linha das 800. Talvez uma Tiger, talvez uma Ducati, são motos muito boas. Eu também tenho uma 850, só que não é Adventure, Sim. É uma Premium. Certo. E aí, já pegando esse gancho da moto, que acessório que tu considera importante para uma viagem como essa para o Atacama, por exemplo, que talvez, não sei assim, Thiago, isso tu tem que ter na moto obrigatoriamente, ou uma coisa que talvez tu não levou, que se tu fosse novamente, tu levaria? Falando da moto especificamente. Olha, Thiago, eu assim, desse tempo que eu tive a moto, que eu comprei ela nova, né, em 2015, eu fui equipando ela aos poucos até na data da viagem, né? Então, os protetores, né, protetores da moto em si, como eu comprei uma moto Adventure, como ela já veio com um tanque maior, quando eu fui comprar, eu fui olhar até a 800 normal, sem ser Adventure, né? Só que a Adventure já proporciona farol de milha, protetores, um tanque maior, né? Isso. Mas, assim, para uma viagem dessa, eu acredito que protetor de farol é uma coisa interessante, que você pega muito estrada, às vezes você pega muito rípio, muita estrada de terra, dependendo, não só para Atacama, né? Em linhas gerais, assim, para uma viagem para fora, né? No caso, especificamente, eu levei galão de combustível também. Como eu estava indo sozinho, eu tinha algumas dúvidas, assim, não tinha certeza de tudo, em relação a tudo que eu estudei, né, sobre a viagem. Levei as malas laterais, porque por mais que uma viagem sozinho, pouca coisa, você fica 30 dias fora, né? Você tem que levar muito equipamento, muita coisa para a moto, muita coisa para você também. Levei algumas coisas que eu nem usei, porque eu fiquei naquela. Talvez se eu precisar usar, se precisar de ajudar alguém, por exemplo, cinta de reboque. Eu comprei uma cinta dessas de Jeep, fora de estrada, e levei na viagem, que eu falei, vai que a minha moto quebra, alguém me reboca. Ou se houver alguém precisando de ajuda na estrada também, eu posso ajudar, né? Rebocar até alguma cidade, coisa assim. E levei ferramenta, levei todos os acessórios de reserva da moto, câmara de ar, alavanca para trocar pneu, tudo que se qualquer coisa que acontecesse com a moto, eu conseguiria fazer na estrada. Entendi. Em relação a todo o percurso, desde a saída da tua casa até a volta, que trecho que tu achou assim, mais difícil em relação a combustível? E hoje, por exemplo, se tu fosse voltar fazer esse mesmo percurso, tu levaria galão de combustível? Olha, se eu fosse fazer exatamente o mesmo percurso, eu já não levaria, porque eu já vi que não teria tanta necessidade. Os pontos mais complicados, assim, realmente fora do Brasil. No Brasil é muito tranquilo a questão de combustível. A cada 100 quilômetros, no máximo, você acha um posto de gasolina, né? Agora, você já chegando na cordilheira, propriamente atravessar a cordilheira, né, os passos fronteiriços, você já não consegue combustível em qualquer lugar, né? Até o próprio Passo São Francisco, né, que foi o segundo passo que eu atravessei, já voltando da viagem, né? Tem um trecho que é 470 quilômetros sem combustível. Então, no caso da minha moto, a autonomia deu, porque o tanque tem 24 litros, deu para rodar até mais que isso. Mas alguém que faça essa viagem com uma moto com um tanque pequeno, uma moto custom, por exemplo, que é possível fazer tranquilamente, já ia ter que levar um galão, com certeza, porque senão ia ficar sem combustível.
Tu falou do Passo São Francisco, é um dos passos que eu quero fazer. Até aconselhei quem não assistiu aí os vídeos do Jonas na internet. Ele descreve lá o Passo São Francisco. É muito maravilhoso. Bonito. E aí, Jonas, é engraçado que a gente vê algumas pessoas no YouTube comentando, né, que assim, o passo é muito bonito, só que o pessoal tem medo do hippie. Só que eu já vi alguns colegas falando do motociclismo que é uma terra batida, né, como se fosse aí um hippie bem compactado. Tu acha que dá para fazer em qualquer moto? Tu precisou baixar a calibragem, por exemplo, do pneu da tua moto, ou tu foi de boa? Não, cara, assim, os trechos, pelo menos para essa viagem para o Atacama, você pega mais estrada de terra, coisa de cascalho, coisa igual a gente tem no Brasil. Ripio foi muito pouco. E mesmo assim, eu usei aquela técnica de andar em pé também, né? Que é uma coisa que acho que qualquer motociclista tem que ter a curiosidade até de treinar também, né? Você andar em pé, o centro de gravidade da moto, o posicionamento na moto, é bem interessante isso. Não cheguei a baixar a calibragem da moto, em momento nenhum. Mas baixar a velocidade mesmo, ir com firmeza com a moto, né? Não travado na moto, e se deixando a moto comportada do jeito que ela quer também, a gente assusta muito, né? A moto começa a rebolar e a gente fica com medo, né? Mas faz parte do rolê. Pega nesse gancho. Tu foi no primeiro semestre ou no segundo? Agora eu não recordo. Foi no segundo semestre, né? Eu fui para Atacama em setembro. Eu saí de Belo Horizonte dia 1º de setembro de 2019. Show. Levou quanto tempo para planejar essa viagem, Jonas? Tiago, eu fiquei praticamente 1 ano entre planejamento, entre começar assim, eu não tinha nem ideia para onde que eu queria ir. Eu pensei numa viagem qualquer, talvez uma viagem internacional. O engraçado é que quando eu comecei a planejar realmente o Atacama, foi um dia que eu fui numa palestra que tem numa loja em Belo Horizonte, na Moto Street, do Rômulo Provetti. Esse Rômulo Provetti é motociclista há muito tempo também, não sei se você já ouviu falar dele, conhece? Eu comprei, inclusive por uma indicação tua, vou até deixar claro. Eu vi o Vitor postando uma foto com um livro dele, eu comprei o livro dele do Atacama hoje. Eles estão aqui atrás aqui. Os livros estão aqui atrás de mim, aqui, ó. Os 3 livros dele, mais o outro também de viagem em moto. E nessa época, 1 ano atrás da viagem, eu fui na palestra dele, que ele estava lançando um livro sobre o Atacama, cara, e pensei, cara, por que no Atacama? Comprei o livro dele, comecei a ler, e foi um livro assim que eu fiquei apaixonado assim, pelos trechos, pelo jeito que ele relata. E o mais legal de tudo, que o Rômulo é um cara comum, eu considero ele como um cara comum como eu. Um cara que trabalha, ele é administrador, ele tem família, ele tem um trabalho que precisa de férias para viajar também, não é nenhum milionário que tem tempo e dinheiro para viajar. Então eu me identifiquei muito, eu falei, se esse cara consegue, eu também vou conseguir. E ele já viajou muito sozinho também. Então comecei a ler pelo livro, comecei a estudar coisas na internet, pelo Google, Booking, ver muito vídeo no YouTube, que eu acho que, igual você mesmo falou que chegou ao meu vídeo, né? Eu assisti muito vídeo antes também, tem qualquer vídeo que você jogue lá no YouTube, viagem de moto Atacama. O que aparecer, você pode assistir, que é muito bacana, né? Sim. Então foi mais ou menos 1 ano de planejamento. Cara. Hoje a gente tem uma certa facilidade por conta da tecnologia. Então, por exemplo, eu te conheci através da internet. É o que eu estou procurando fazer. Assim, aprender com as experiências dos colegas que já foram e com muito material aí que tem disponível na internet. Jonas, em relação ao... Eu sei que os custos, né, é algo bem relativo, porque tem gente que acampa, tem gente que fica em hostel, tem gente que fica em hotel. Mas, em relação ao período de dias, a quantidade de dias que tu ficou, qual foi mais ou menos o custo total da tua viagem? E qual foi o teu maior custo? Se for hospedagem, se for combustível, alimentação? Olha, Thiago, o custo da viagem em si, eu lembro que eu gastei mais ou menos R$6.500 nessa viagem, com tudo. Com alimentação, com combustível, com hospedagem, passeios que eu fiz, coisas que eu trouxe na viagem. Eu achei até um passeio barato. Você pensar, você viajar 12 mil quilômetros de moto, 30 dias, né? Gastando na época R$6.500, eu achei uma viagem super tranquila. Eu acho que o custo maior da viagem, que não tem como fugir mesmo, é o combustível, né? Porque, igual você falou, você pode ter opção de ficar no hotel 5 estrelas, você pode ter opção de ir num hostel, ou até mesmo não gastar numa área de camping, né? Então, acho que o que você não consegue fugir mesmo é combustível, ainda mais hoje em dia, que o combustível aqui no Brasil está tão caro, né? Alimentação também, eu acho que você pode variar. Eu, na viagem toda, eu me alimentei muito bem, em restaurantes bons,
Não fui nada 5 estrelas, mas me alimentei muito bem durante a viagem também. Então, acho que o pior da viagem que a pessoa pode calcular é o combustível mesmo. É um cálculo que você já tem mais ou menos antes de fazer a viagem, né? Você já estipula a distância que você vai rodar, pesquisa o valor em cada lugar, em uns países. Até fora do Brasil, eu consegui pesquisar valor de combustível, né, nos sites do YPF, na Argentina também, no Copec do Chile. Então, eu já saí com uma referência muito boa do valor de combustível, né? E durante a viagem foi dia após dia, questão de hotel, né? Procurando hotel na faixa de 100, 150 reais na época, né? Eu sempre encontrei hotéis bons e foi bem tranquilo. Entendi. O Luan fez uma pergunta aí que, inclusive, eu tinha aqui na lista para te fazer, em relação aos trâmites da aduana. Eu queria te perguntar, por exemplo, quem pretende fazer essa viagem, qual a documentação e como é que funciona lá na aduana nessa questão da passagem de um país para o outro? Cara, foi um negócio muito legal isso, né? Porque você imagina, você viajar pela primeira vez, sair do país, eu pensava, um bostinha tá saindo do país querendo atravessar uma aduana sozinho, o que que eu vou fazer, né? Cara, mas foi muito tranquilo, sabe? É uma coisa que é bom estudar antes, saber a documentação, para você não ter sufoco na hora, né? Saindo do Brasil para entrar para a Argentina, eu até relatei nos stories, né? Comentei que tive dificuldade de entrar na Argentina por causa de uma manifestação, né? Então eu tive que voltar para o Brasil para poder entrar pelo Paraguai. Então o primeiro país que eu saí, né? Que eu entrei, na verdade, saí do Brasil para entrar no Paraguai, eu tive uma dificuldade que eu não sabia que eu tinha que carimbar a saída do Brasil e a entrada no Paraguai. Porque quando você entra pela Cidade do Leste, quem vai fazer compra lá, comprar muamba, você entra tranquilo ali, não tem que carimbar nada, documentação, não precisa de nada. Mas para você atravessar o país, precisa. Você precisa passar na imigração, na saída, né? E dar entrada no Paraguai, mostrando que você vai atravessar o país. Então, essa foi a minha primeira dificuldade, sabe? Mas as demais entradas, tanto Chile, Argentina, Uruguai, depois, sempre super tranquilo. Você chega numa aduana, dá a saída do país, normalmente do lado, o guichê do lado já tem a entrada no outro país, isso super tranquilo. A documentação que eu fiz na época foi a carta verde, né, para a entrada na Argentina. A carta verde eu fiz até pela seguradora da minha moto, né, que é a Porto Seguro, né, eu entrei em contato com eles, perguntei para eles se eles faziam a carta verde, eles fizeram sem problema nenhum. E eu tenho até os valores disso, assim, os valores é meio complicado porque o valor da época, né, hoje pode ser que já está diferente, né. Para o Chile, é exigido só Apex, que é um seguro também para rodar no Chile, né. Eu fiz ele pelo site próprio da sua Apex, e se você digita sua Apex no Google, aparece o site que você consegue fazer a documentação, né. Tem o seguro viagem também, que não é exigido, não é obrigatório, mas é bom você ter, porque se caso tiver algum problema, um acidente, se precisar de um médico, né, a gente tem plano de saúde aqui no Brasil, tem que lembrar que ele não é aceito lá fora, né. Então, às vezes, você contar com uma saúde pública lá fora, ou particular, né, vai ser um negócio mais complicado. Mas, em geral, nas aduanas foi muito tranquilo. Eu tenho uma lembrança também do Passo Rama, né, que foi saindo da Argentina para entrar no Chile. Eu tive muita dificuldade de entrar, mas não foi por causa da aduana, foi por causa do clima, que o passo estava fechado, né? Estava tendo nevasca no dia e eu tive que dormir na cidade de Susques, aguardar o passo abrir para poder passar. E aí já tinha 2 dias acumulados de gente querendo passar, caminhão, ônibus, carro, moto, uma loucura, né? Foi bem trabalhoso para entrar no Chile. Tanto que é um dos momentos mais emocionantes da minha viagem, porque eu chorei demais aquele dia. Que foi uma vitória, assim, uma conquista ter conseguido pisar dentro do Chile. Mas foi muito bacana. Entendi. Em relação à polícia, Jonas, polícia caminhoneira, ou até na Argentina, no Chile, teve alguma dificuldade? Como é que foi? Foi parado? Tiago, não tive dificuldade nenhuma, sabe? O pessoal relatou na época, eu acho que é aquela época de 2019, né? O pessoal estava falando muito de polícia corrupta, polícia parando para extorquir, né? Eu falei, eu vou com Deus e se Deus quiser não vai acontecer nada. Eu fui parado uma vez no Chile, foi até lá na Pan-Americana, né, descendo o litoral do Chile. Era um policial com uma mulher policial também, estava num carro fazendo blitz na rodovia. Mas eu acho que eles me pararam mais para ver a moto do que para pedir documentação, para poder tirar alguma satisfação. O policial olhou a placa, olhou para mim, Solo, Brasil. Eu falei, sim, Solo. Ele ficou muito pressionado e deu boa sorte e segui viagem. Atravessei o Paraguai, que era, acho que, o país
mais complicado que eu tinha ouvido falar, né, por causa até da situação política, situação civil do país, né, mas todas as barreiras policiais que eu passei, é um negócio até interessante que tem lá fora, tanto na Argentina quanto no Chile também. Toda barreira policial, você vê um policial de prontidão, um policial de braço cruzado lá na beira da estrada. Isso é normal. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente passa por várias barreiras policiais numa viagem, você não tem apoio, às vezes você não vê nenhum policial na barreira, né? Mas lá não, lá sempre tem um policial. Então eu passava, cumprimentava, às vezes até batia continência para eles, e sempre com muito respeito, me trataram bem, às vezes mandava parar onde que eles estavam para poder liberar um trânsito à frente, às vezes era um lugar que estava um trânsito mais complicado, né? Mas super tranquilo, não tive problema nenhum com a polícia. E é uma coisa que eu tenho visto em vários colegas que têm ido, né? Vários irmãos do motociclismo. Tem sempre falado isso, né? Parece que essa cultura da polícia corrupta, parece que tem diminuído. Né? Eles têm mudado essa política, até porque para tentar, acho que talvez, não assustar aí o turista. Querendo ou não, a gente viaja, conhece o país, deixa dinheiro, então, querendo ou não, é uma forma de aumentar ali a riqueza do país de uma forma indireta. Em relação a pedágio, Jonas, eu vi que tu falou, tem um dos teus vídeos que tu fala muito, né? A diferença dos pedágios do Brasil e da Argentina. Tu pagou muito pedágio na Argentina, no Chile, como é que foi? Olha, Thiago, pedágio mesmo pesado só no Brasil. Eu não lembro assim de cabeça, não tenho até anotado, né? Mas foram pouquíssimos pedágios, tanto na Argentina quanto no Chile, que eu paguei. E mesmo assim, você faz a conversão, era coisa de R$3, R$4, era irrisório o valor. Até pelas estradas tão bem conservadas lá dos países vizinhos, né? Eu paguei pedágio caro mesmo, foi Paraná, que eu tenho a lembrança boa do Paraná pagar pedágio, né? São Paulo, a maioria das estradas também tem a passagem própria de moto, né? Você passa por fora do pedágio sem pagar também. Mas no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Chile também foi bem tranquilo, assim, pouquíssimos pedágios e valores que eu não precisava nem considerar, assim, como custo de viagem, sabe? Bem tranquilo. Jonas, em relação ao câmbio, como é que tu fez para trocar dinheiro? Tu deixou para trocar lá? Tu trocou nas aduanas? Como é que foi essa logística aí de real, peso chileno e peso argentino? Esse negócio do câmbio foi uma coisa engraçada. Eu acho que se fosse para eu fazer isso hoje, eu não faria nunca. Porque eu saí de casa com R$3.000 no bolso, em dinheiro em espécie. Guardei o dinheiro, cada um no cantinho, numa bolsa da moto, na roupa. Cada canto tinha um pouquinho de dinheiro. E o que eu fiz? Eu cheguei em Foz do Iguaçu e procurei a casa de câmbio, né? Porque Foz do Iguaçu seria a última cidade até eu embarcar a parte internacional, né? A minha intenção era em Foz do Iguaçu trocar reais por peso chileno, argentino e uruguaio. Já ter todas as moedas da viagem, né? Para não ter que preocupar com passar em casa de câmbio. Aí eu dancei, porque eu cheguei em Foz do Iguaçu, só tinha peso argentino pela fronteira, né? Não tinha nem uruguaio, nem chileno. Aí eu conversando com uma pessoa da própria casa de câmbio, ele falando que muito motociclista passa lá, me explicou como é que era, ele me deu uma dica que eu acredito que foi até boa, que eu não me senti arrependido depois. Por fim, eu peguei peso argentino e peguei muito dólar, troquei muito dinheiro em dólar também. Por ser uma moeda mais internacional, eu acreditei que teria mais facilidade de eu trocar no Chile e no Uruguai depois. Então, para entrar para a Argentina, na verdade, eu até troquei por guaranis também, um pouquíssimo dinheiro, porque foi só para atravessar o Paraguai, né? Eu levei mais ou menos R$3.000, troquei em Foz do Iguaçu, aí calculando por partes, né? Eu tinha estipulado assim, o tanto que eu ia gastar com combustível, com hotel, a quantidade de dias em cada país, né? Para poder ter uma média de valor para cada lugar também. Só que eu levei, a maioria foi dólar mesmo, e o dólar eu consegui trocar em São Pedro do Atacama, que quando eu dei entrada no Chile, a primeira cidade é São Pedro mesmo, eu já consegui trocar por peso chileno e fiquei tranquilo. Eu já tinha o peso argentino, tinha o chileno, aí continuando a viagem, depois que eu desci do Chile, voltei para a Argentina e dei entrada no Uruguai, aí na primeira cidade do Uruguai também, que foi Frei Bentos, eu consegui trocar o restante dos dólares por peso uruguaio, que deu até um valor pequeno, porque o uruguaio também é muito valorizado, tá tudo muito caro lá, gasolina, hospedagem, né? E foi a conta de eu passar uns 2, 3 dias por Uruguai e chegar no Brasil, até trazendo dinheiro. Até hoje eu ainda tenho dinheiro de todas as moedas guardadas ainda de recordação. Vamos usar ela na próxima vez que eu for viajar para fora.
Show, cara. Jonas, nos teus vídeos fica claro que tu usou o GPS, né? Lá o GPS da Multilaser. E aí eu Isso. te pergunto, tu usaria de novo? Ele te deixou na mão? Ele cumpriu aí o que tu imaginava? Cara, o negócio é condição, né, que eu tinha na época. Eu falei, eu sonhava com o GPS, um Garmin, um BMW Navigator, mas eu falei, cara, eu não vou gastar dinheiro com isso, não, já estou gastando dinheiro na viagem e tal. É, tinha esse GPS da Multilaser que usava ele no carro, usava na moto, que eu tinha um suporte para ele também. E fui tranquilo. O perrengue que eu passei na viagem, que esse GPS da Multilaser ele não tem o mapa do Paraguai nele instalado. Não é possível colocar o mapa do Paraguai. E como surgiu a necessidade no dia de entrar no Paraguai, foi uma coisa até muito engraçada. O Paraguai se atravessa aí de leste a oeste, né? Então eu pensei, se eu seguir o sol, eu vou sair na Argentina, porque o sol está passando de leste a oeste, eu vou chegar lá de um jeito ou outro, né? E foi um perrengue que eu passei com esse GPS. Nos outros países, tranquilo, eu pensei que não ia funcionar bem nas cidades do Chile, nas cidades da Argentina, e funcionou muito bem. Alguns momentos eu usava mapa offline do próprio celular também, né, pelo Google Maps, baixava o mapa offline. Eu acho que hoje, se eu for fazer uma viagem dessa, eu acho que eu daria preferência ao celular, de baixar a questão dos mapas offline, de ter um pacote de dados internacional, que é uma coisa que eu também não fiz, eu não optei em fazer pacote de celular para fora, eu só usava quando eu chegava em algum posto, só usava Wi-Fi de hotel também à noite, né, então foi bem tranquilo. Mas eu acho que eu optaria por usar do celular por causa de pesquisar as coisas do Google, né, ter um acesso melhor à internet também, né. Entendi. Em relação à internet, nas estradas da Argentina e do Chile, os Copec, os YPF, todos tinham internet gratuita? Como é que era? Era bom o sinal? Dava para usar? Todos tinham internet gratuita, sinal muito bom, e é uma coisa que a gente podia ter no Brasil, né, a estrutura que os postos lá de fora têm, tanto do posto de gasolina em si, quanto da loja de atendimento, sempre muito boas. Alguns lugares que eram mais frios, né, próximo à cordilheira, com a loja com aquecimento, é lugar que você entrava, você queria sentar, mexer na internet, fazer um lanche e ficar de boa. Era muito bom, mas não senti falta de internet em momento algum. Todos os postos com a senha liberada, né, você podia acessar, fazer o que você precisasse. Sim. Era até o que eu fazia dia após dia, né, eu saía de viagem de manhã, aproximadamente na hora do almoço, eu parava para dar uma descansada, eu já reservava o hotel daquele dia, do dia para o próximo, né? Eu não fiz reserva nenhuma de hotel, assim, vários hotéis durante a viagem. Eu tinha um receio de acontecer alguma coisa, a moto quebrar, perder a reserva. Então foi dia após dia fazendo e funcionou muito bem também. Show, cara. É mais ou menos o que eu tenho em mente, estou pretendendo fazer próximo ano. Mas eu acredito que, Sim. estudando justamente a roteirização, você cria aí basicamente aí todo esse roteiro praticamente no automático. E aí no dia vai só ajustando, né? Hoje eu já vi que tem várias opções de baixar o próprio mapa, e os colegas que usam o mapa offline dizem que funciona muito bem, né? Se você baixar ali o mapinha da região. Isso, Mas é sempre isso. ser bom você ter um plano B. No teu vídeo eu vi também que tu usava um mapinha físico, né? Ali Isso. na bolsa, né? Na bolsa tanque. Isso. Na verdade, eu até imprimi alguns mapas, mas os mapas, assim, não tinha muito detalhe, assim, para eu ficar acompanhando ele. Na verdade, eu imprimi até as cidades. Eu fiz uma lista de toda cidade que eu ia passar, não só as que eu ia pernoitar, porque eu pensei, se eu ver placa daquela cidade, está no mapa ali na bolsa do tanque, né? Eu sei que eu estou no sentido correto também, mesmo se o GPS falhar, né? E é como eu te falei, como eu fiquei um ano planejando, entrando no Google Maps para pesquisar sempre, eu tinha essa viagem mentalizada na minha cabeça, cada curva, cada cidade que ia passar. É uma coisa que você vai estudando a cada dia, na hora que você assusta, você tem a viagem pronta. É muito legal. O Sérgio fez uma pergunta interessante, eu até tinha anotado para te perguntar. Sérgio, você é companheiro meu de rolê. Quando tu calculou a viagem para o Atacama, tu colocou em média aí quantas pernadas por dia aí tu tocava aí, em média de quilometragem? Ótimo, isso é uma boa pergunta que o pessoal tem muita dúvida, né? Eu acho o seguinte, eu sempre, quando eu planejo viagem, eu calculo, por exemplo, pelo Google Maps, né? Quantas horas que dá aquele trajeto que eu quero fazer. Às vezes a gente pensa, não, eu vou rodar 500 km por dia, eu vou rodar 600 km por dia, mas tem determinados lugares que você roda 200 km num dia, você não consegue rodar mais que isso.
às vezes uma estrada só de terra, uma estrada, um lugar que você pega muita cidade, muito trânsito, né? Quando eu fiz essa viagem, eu estipulei rodar em média 8 horas por dia. Eu acordava de manhã, tomava um café no hotel, saía cedo, porque eu aprendi uma coisa em viagem de moto, é que quem sai mais cedo, chega mais cedo. Você nunca deixar chegar muito tarde no lugar, porque até mesmo se acontecer algum imprevisto, a moto fura um pneu, você não fica à noite na estrada, que é uma coisa muito complicada, né? Então eu saía cedo e rodava até 4 horas da tarde, 3 horas, dependendo do dia. Eu achava que sempre era um tanto bom, assim, que eu ia chegar no hotel, ia poder tomar um banho, ainda sair para conhecer um pouco da cidade, daquela cidade que eu ia só pernoitar, né? Aí procurar um lugar para jantar e descansar. Era um tempo bom, assim, que eu acho, para rodar. E não estipulava por quilômetro. O que desce no Google Maps 7, 8 horas era aquela distância que eu ia percorrer e estudava a viagem que eu ia programar, onde que eu ia, a viagem não, o hotel que eu ia programar para dormir, né? O Márcio fez uma pergunta aí, Jonas, eu acho que tu vai responder porque eu não fiz ainda viagem internacional. Ele pergunta se a scooter aguenta uma viagem internacional. Se uma scooter aguenta? É. Cara, é um negócio que tem pessoas que me criticam, né? Que se fala que eu tenho uma doideira, uma loucura de querer ter uma moto pequena, uma CG, uma Pop 100 e fazer uma viagem dessa, que eu já vi alguns malucos fazendo aí, eu acho legal demais. Cara, qualquer moto aguenta uma viagem. Eu acho que tudo é planejamento. Tanto que se o cara quiser viajar a pé, viajar de bicicleta, ele vai também. Vai demorar mais, mas vai viajar. Eu provo isso porque quando eu fiz essa viagem para o Atacama, eu estava passando na Argentina, na cidade de Presidente Roque Sanz Penha. Eu conheci o Gentil Pileco. Gentil Pileco, ele é de Natal, ele tem uma Pop 100, e ele estava lá na Argentina, a caminho do Ushuaia. Ele saiu de Natal, foi para o Ushuaia, depois ia voltar até Machu Picchu, subiu o litoral todo do Chile, né? Até o Peru, para depois voltar para Natal. Então ele ia rodar coisas de mais de 35 mil quilômetros de moto. E tinha tempo, né? Sossegado, viajando tranquilo, né? E tal. E tem vários exemplos de amigos meus, até o Márcio da Branquinha, que está assistindo a live com a gente aí, ele tinha uma PCX, já foi várias vezes para Atacama, várias viagens pelo Brasil também. Eu acho que qualquer moto é possível fazer uma viagem. Desde que você esteja preparado, né? Manutenção, a moto está em dia com tudo, né? E cada um no seu limite, né? Uma viagem que uma moto pequena faz vai ser diferente que uma moto grande faz, né? Tudo tem que respeitar os limites, né? De rodovias, de estradas e tudo mais, né? Show. O Thiago faz uma pergunta aí. O Thiago é do nosso grupo aqui de motociclismo. Ele pergunta se tu levou alguma peça extra para moto, já pensando que, sei lá, poderia quebrar durante a viagem. Interessante que eu levei, Thiago, e na verdade não era para levar, mas eu tive que levar justamente por causa desse receio. Eu levei uma pastilha de freio traseira. Foi a única coisa da moto que eu fiquei com um sentimento assim, será que vai dar? Porque o ideal é o seguinte, você vai fazer uma viagem longa, né, uma viagem de 8 mil, 10 mil quilômetros, o ideal é você sair com a moto 100% inteira. Não deixe de... vamos supor, vou viajar com a relação mais ou menos que eu acho que ela aguenta. Aquela relação vai dar pau. Ela com certeza vai dar pau, entendeu? Tudo que você achar que vai dar conta. Então, a partir da traseira eu conheci... Oi? Sim. Não, eu queria comentar. Começar com a dúvida. Será se dá? Já troque. Já começou errado, né? Então, a partida traseira foi exatamente isso. Eu estava no Rio Grande do Sul, voltando já da viagem, né, para subir no sul do Brasil, né? A partida traseira estava no osso já estava no limite. Mas o resto da moto estava perfeito. Eu tinha feito revisão antes da viagem, trocar todos os fluidos, relação, pneu, estava 100%. Então, você saindo com a moto 100%, eu acredito que você não precisa levar nada sobressalente, desde que seja uma viagem dentro daquele parâmetro de revisão da moto, né? Se você vai viajar, fazer uma viagem de 20 mil quilômetros, você vai ter que trocar óleo durante a viagem, vai ter que trocar alguma coisa, né? Que nesse tempo vai desgastar mesmo, né? Entendi. Jonas, em relação à bagagem, cara, o que tu levou para a viagem para Atacama que talvez tu não precisou? E o que tu levaria se tu fosse novamente para o Atacama? Olha, Thiago, o que eu levaria, eu acho que até não tenho de cabeça agora, assim, porque eu acho que eu levei, igual você falou, muita coisa até para mais, coisa que talvez eu não levaria. Né? Acho que a minha pergunta é assim, só te cortando, o que tu levaria
que tu não levou da primeira vez, né? O que que tu achou que, cara, se eu tivesse trago isso, eu tinha me dado bem, eu tinha aproveitado mais a viagem. Nossa, Thiago, eu te falo que nada. Tudo que eu levei foi um ano de planejamento. Pensei, fiz testes, fiz viagens. Eu cheguei, para você ter uma ideia, a acampar lá no sítio. Eu tenho um sítio da família aqui perto de Belo Horizonte. Eu cheguei a acampar no sítio para fazer um teste. Porque se caso eventualmente eu levasse uma barraca, como que ia ser o comportamento de moto num camping, né? Que é diferente, às vezes, de ser num carro, né? Mas realmente não faltou nada. Eu levei até algumas coisas que realmente não precisava ter levado, né? O galão, por exemplo, que eu levei, mas como foi a viagem, não precisei usar. Na verdade, usei uma vez, foi até por besteira minha, que não ter abastecido numa cidade. Levei muita ferramenta também é uma coisa que eu fico muito preocupado, assim, e se a moto quebrar, eu tenho que dar um jeito, né? Talvez eu não levaria tanto, até para a moto ir um pouco mais leve. Uma coisa que faltou um pouco do meu planejamento de levar, não só para a moto, aí foi uma coisa pessoal minha, foi roupa de frio. Eu não sabia o que era o frio do Atacama, o que era o frio da Cordilheira. Então eu comprei roupa térmica antes da viagem, né? Fui na Decathlon, que tem aqui em Belo Horizonte, comprei blusa térmica, até essa aqui é uma que eu tô da viagem também. Só que eu passei muito frio durante a viagem, principalmente para atravessar os passos fronteiriços, né? Teve um dia que eu peguei 3 graus negativos, e é um negócio de louco, cara. Você está a 4.900 metros de altura, o aquecedor de manopla, no caso da nossa moto, ligado no máximo, 4 blusas, 2 calças e sentindo muito frio ainda. A sensação térmica é muito forte. Então é uma coisa que é bom sempre as pessoas se planejarem, principalmente alguém que for com garupa, né? Que às vezes mulher sente mais frio normalmente que o homem, então é bom se planejar para essas coisas para não ter nenhum problema, nenhuma surpresa na hora que está lá passando por aquele determinado trecho, né? Chegou a ter mal da montanha lá na travessia da Cordilheira? Não tive. Eu tive alguma sensação, assim, às vezes alguma cidade que eu pernoitava, por exemplo, eu pernoitei em Humahuaca, que é para cima de Tilcara, uma cidade já quase na Cordilheira mesmo, né, assim, bem alta. Passeando à noite, você tinha que subir uma escadaria para visitar uma praça, por exemplo, aí realmente você ficava mais ofegante que o normal. Mas passar mal, ter dor de cabeça, como muita gente relata, não. Nessa viagem eu levei 2 bombinhas essas bombinhas para pessoa que tem asma, né? Eu não sei o nome técnico daquilo, mas esse tipo de bombinhas eu levei, usei algumas vezes. Um medicamento que eu comprei também, que muita gente indicou na época, chama Diamox. Esse medicamento ele serve para ajudar nesse mal da montanha também, né? Então eu tomei alguns dias também, conforme prescrição também. Mas não cheguei a passar mal, sentir falta de ar, tonteira, nada não. O City Trail aí fez uma pergunta interessante, que inclusive eu tinha para te perguntar aqui. Chegou a pegar vento lateral aí, na viagem, no caso, que te incomodou? Cheguei a pegar sim. É engraçado que nos lugares que eu imaginei que eu ia sofrer com isso, que seria no litoral do Pacífico, até que eu não peguei. No litoral do Pacífico foi bem tranquilo. Mas algumas cidades da Argentina cheguei a pegar vento lateral e é um negócio muito bacana. É um negócio de você pilotar com a moto assim, você vai contra o vento, brigando com ele, tem hora que dá umas rajadas mais fortes, porque tem muita mata na beira da estrada, né? Ou às vezes passa um caminhão contra também. Mas peguei muito vento lateral. É um desafio que a gente nunca pega aqui no Brasil tão forte igual pega lá fora, né? Mas de ser trabalhado, de você dominar a técnica da moto também, é bem interessante isso. Show, cara. Em relação a perrengue, Jonas, qual foi o teu maior perrengue durante a viagem inteira? Cara, eu posso te falar que eu tive duas situações difíceis, sabe? A primeira delas foi essa questão de atravessar o Paraguai, né? Isso foi no 4º dia de viagem, eu estava em Foz do Iguaçu, tive que entrar pelo Paraguai. Como eu não sabia que tinha que carimbar passaporte na entrada, eu entrei no Paraguai tranquilamente. Só que na cidade do leste mesmo, tem muitos caras que ficam rodeando a cidade ali, tentando vender alguma coisa, tentando levantar um dinheiro de turista de alguma forma, né? E tava passando um cara com a motoquinha, e ele viu que eu estava passando direto pela cidade, ele foi atrás de mim, me parou, e perguntou se eu ia só na cidade, se eu ia atravessar o país. Eu falei que ia atravessar, né? E ele falou, não, então vem comigo que você precisa passar na aduana. Eu falei, eu vou confiar no cara, né? Eu não conhecia o Paraguai, não tinha estudado sobre ele, não estava no meu planejamento.
E ele me levou até nessa aduana, ele até fez o serviço dele, só que ele me cobrou $50 para fazer esse rolê até na aduana com ele. Que isso na hora eu achei um absurdo. Na época, acho que o dólar estava 4 e pouco. Você pensa, você pagar R$ 200 só para o cara te levar num lugar ali, fazer um negócio, eu achei um abuso, né? E eu deixei a moto no estacionamento na Cidade do Leste também, e foi cobrado R$ 160. Eu estava até com um amigo meu, Fabiano, que eu encontrei com ele durante a viagem, fiz amizade com ele. Foi cobrado da gente R$ 160 para deixar a moto no estacionamento. Outro absurdo do Paraguai também, né? Mas infelizmente, acontece, né? Assim, não tinha o que fazer. Eu tinha que pagar e sair de lá puto e seguir viagem, né? Esse foi um perrengue da viagem, que eu fiquei muito chateado. E o segundo perrengue foi na Argentina, que eu peguei uma estrada de terra. Isso aí foi engraçado, porque eu estava fazendo a viagem praticamente toda de asfalto, só que chegou um determinado momento que estava tão tranquilo que eu vi uma estrada de terra no GPS e falei, eu vou seguir ela para cortar caminho. E ela realmente cortava um caminho de 30 quilômetros. E era uma estrada de terra com aqueles bancos de areia, tipo tem praia, né? E nesse dia eu estava 80 por hora, eu entrei num banco de areia com a moto, com tudo lá, a moto passou a areia por cima da moto, eu praticamente quase caí. Eu não caí por muita sorte também, a moto foi parar na beirada da estrada de terra, né, moto pesada, com bagagem lateral, né? Então eu dei muita sorte de não ter caído, mas foi um susto muito grande. E num dia depois a moto furou o pneu comigo. Ela furou o pneu no lugar que faltava 30 quilômetros para chegar na cidade de Gualeguaychú, na Argentina, e 4h30 da tarde, um vento absurdo na beira da estrada, que eu não conseguia parar a moto em pé para colocar ela no cavalete, eu só jogava ela no descanso lateral e não conseguia equilibrar ela. E esse dia eu dei muita sorte, foi um negócio muito bacana, que eu conheci 2 pessoas na beira da estrada, que eu pedi ajuda, né, porque não sabia nem o que fazer, eu estava desnorteado na hora. 4h30 da tarde, começando a fazer frio, o sol baixando, eu falei, eu vou dormir na estrada aqui hoje, porque eu não vou conseguir chegar na cidade. Aí passou dois argentinos, na verdade eles eram até alemães, que moravam na Argentina, e eles me levaram para um galpão, que eles mexiam com manutenção de tratores, de máquina colheitadeira, né, e tal, e me ajudaram a trocar o pneu da moto. Por mais que eu tinha as ferramentas, eu estava tão desnorteado que não estava conseguindo nem parar a moto em pé, soltar a roda, tudo. Eles, assim, apareceram, caíram do céu na situação que eu estava, sabe? Eu consegui trocar o pneu da moto, seguir viagem até na próxima cidade, comprar uma câmara de ar reserva, porque eu sempre viajei com ela reserva, né? E consegui resolver o problema. Foram os 2 perrengues mais pesados da viagem, foram esses. Percebeu se sua moto mudou o consumo em relação ao vento que pegou, contra ou até a favor do que tu roda no Brasil, por exemplo, durante a viagem? Eu vi alguns colegas que foram recentemente e falaram uma coisa, desculpa, interessante. No Passo São Francisco, eles pegaram, em alguns momentos, vento a favor e o rendimento da moto, o consumo da moto foi muito, muito bom, né? Então a moto foi muito econômica. Tão econômica que não chegaram nem a usar o galão de combustível. Aconteceu contigo isso ou foi o contrário? Cara, aconteceu. É interessante isso, porque como você pega muito vento na Argentina, no Chile, e várias vezes da estrada o vento contra, por mais que a gasolina é pura, sabe que a gasolina na Argentina, no Chile, ela é 100% gasolina, né? Não tem o álcool misturado igual a gente tem no Brasil, o rendimento quase que fica elas por elas. Eu não senti tanta diferença por isso, que apesar da gasolina ser pura, ter uma tendência de consumo melhor, você pegava muito vento, vento contra, vento lateral, que te prejudicava também, né? E essa questão do passo foi interessante. Isso eu notei no Passo São Francisco, descendo ele, né? Para subir não tem jeito, você sobe 4.000 e tantos metros, né? Uma boa parte do dia. Mas para descer, eu rodei praticamente 200, 250 quilômetros, a moto fazendo 40 de média, 45 de média. O vento a favor, descida, tanto que eu não precisei de usar o galão, como eu te falei. É um trecho que tem 470 quilômetros sem imposto, né? Tem até uma placa de aviso no começo da cordilheira ali, onde você vai atravessar, né? Só que você vai embora, você deixa a moto ir, curtindo a estrada, a descida e tal, e o consumo é muito baixo. É incrível. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, porque está passando muito rápido, Thiago. O Thiago fez uma aí pergunta. Aí você acompanha também.
O Thiago fez uma pergunta em relação aos animais. Qual foi o trecho aí que tu pegou? Qual foi o país que tu encontrou mais animal e qual foi o trecho aí que tu encontrou talvez maior dificuldade de animal na pista? Se tu Olha, teve, né? animal na pista, assim, de risco de colisão, alguma coisa assim, até que eu não tive, não, porque eu estava até bem atento, porque eu ouvi muito relato que na Argentina, né, é um trecho que você pega da Ruta 89, se eu não me engano, que é aquele trecho que o pessoal sobe ele direto até Monte Queimado para poder ir para Salta, né, desde Corrente e Resistências, né. Eu não passei por esse trecho todo, mas é um trecho que tem muita fazenda que não é fechada, então realmente tem um risco de passar algum animal na pista e tal, mas eu não tive. Felizmente eu não tive esse risco. O primeiro momento da viagem que eu comecei a ver como se diz, né, os bichos importados, né, os bichos que a gente só vê lá fora, foi já praticamente chegando no Passo Ramos. Já estava muito tempo na Argentina, subindo. Foi o primeiro dia que eu comecei a ver lhama, guanacos, né, assim, na beira da estrada, né. É um negócio muito legal, que é um bicho que você nunca viu na vida, você vê assim, pertinho da estrada, né. Descendo o Passo São Francisco também, vi muito animal na pista, assim. Mas o lugar é tão amplo, tão grande, que você, dependendo onde não for curva, claro, né? Tem tantas retas que você vê o bicho de longe. Então você já diminui a velocidade, já passa com cuidado, já liga a câmera para poder filmar também, que é legal, né? Então foi bem tranquilo, assim, não tive nenhum imprevisto assim, com animal na pista, não. Em relação ao roteiro, né, que falou uma coisa interessante, no meu planejamento aí do próximo ano, estou pretendendo ir no primeiro semestre, aí entre março e abril, estou fechando a data ainda. E aí eu quero fazer muito parecido com o que tu fez aí, né? Pegar ali sair de Foz e a Corrientes, não tem como mudar isso, né? Pegando a Ruta 2 ali. Só que passando ali por Corrientes, indo por baixo. Então pega a 89, isso. Ali vai para Termas do Rio Rondo, isso. Aí sobe ali para Cafaiate, né? Para sair ali pegando a Ruta 68, para sair ali em Salto. Esse trecho que tu fez, qual foi o trecho que tu achou mais bonito? Esse é um trecho, né? Claro, tem. Ali é impressionante. Eu acho que eu tive para mim na viagem, assim, não menosprezando o Brasil, porque eu acho que por São Paulo, Paraná, tem muitas estradas bonitas, mas você começa a subir a cordilheira ali, passando ali de Corrente, você já quebra para Santiago do Esterro e começa a subir, é maravilhoso. Cada cidade, igual você falou, Termas do Rio Rondo, tem muito lugar bonito ali. Eu tenho que Cafaiate foi uma das cidades mais gostosas que eu já passei. Eu só pernoitei nela, fui numa praça que tem na cidade para jantar. Eu achei a cidade muito bonita, muito legal. É uma cidade que eu queria ter ficado mais tempo nela. Mas esse roteiro que a gente está conversando, ali tem, eu não sei se você já até colocou no seu, é o Caminho de Cornisa, que você faz entre Salta e São Salvador de Jujuy, né? Esse trecho pega na Ruta 9, ali bem estreitinho. Isso, porque o GPS sempre manda por fora, que é a estrada mais tranquila. Só que a gente tem que forçar a passar por essa, que a cidade, a estrada é maravilhosa, estreitinha, no meio de mata, muita curva, muito bonito de passar lá. Perigosa, mas é muito legal de passar por ela. Realmente no vídeo dá para ver que é bem estreitinho. Eu vejo o pessoal falando muito bem também de Tafí del Valle, que é uma cidadezinha muito charmosa, não sei se chegou a passar por ela. Na verdade, Tafí del Valle eu passei por ela só, sem parar. Parei para tirar fotos, assim, mas não entrei na cidade. É uma cidadezinha muito legal mesmo, que já está tomando aquela forma de deserto, né? Você vai subir na cordilheira, vai acabando verde, vamos dizer assim, né? Você vê muito aquela cara de deserto. É bem legal também. Show. Eu não lembro quando eu assisti tua série. Primeiro, uma coisa que eu te perguntar, era ter te perguntado do início, eu esqueci. Por que do nome Valentinos, acho que é Expedition, alguma coisa assim? Por que tu colocou esse nome na série? Cara, eu vou perguntar para ele, eu tenho essa curiosidade. Não, foi um negócio legal, porque eu tenho uma filha, ela chama Valentina, né? E Valentina tem um significado de ser guerreira, ser forte, né? Dessas coisas, né? E eu quis fazer quase que uma homenagem a ela, quis fazer uma primeira expedição que seria Valentinos, né? Vem do latim, eu quis colocar esse nome. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas às vezes, quando a gente está planejando viagem também, a gente fica pensando qual vai ser o nome da viagem, qual vai ser a logo, fazer um adesivo, fazer uma marca registrada, né? É sempre muito complexo. Aí vem esse negócio na cabeça, eu gostei, eu falei, não, vou fazer Valentinos Expedition. Toda vez que eu era ter te perguntado no início, eu terminei esquecendo.
Em relação a tua rota, tua roteirização, então eu vou fazer muito parecido. Então eu vou por baixo ali, Terma do Rivondo, Sim. subir Capaiate, e aí Ruta 68, salta uma marca, passa o ramo e voltar pelo São Francisco. No caso, na tua volta, tu organizou de uma maneira que ficasse em cidades diferentes? Porque, por exemplo, chegou em Termas do Rivondo para voltar para Corrientes, né, até Foz, ali não tem o que mudar. Praticamente o É, caminho vai ser muito, muito parecido. Como é que tu isso. orquestrou, tipo, as cidades da ida e cidades da volta? Não, o que que acontece, né? Foi até uma pergunta nos stories do Instagram aí, porque o pessoal pergunta às vezes: você faz a viagem até São Pedro da Atacama e volta pelos mesmos lugares, ou você faz um trecho que você passa por outros lugares, né? Eu optei não voltar pelos mesmos caminhos, né? Na verdade, eu não fiz nenhum caminho de volta o mesmo que eu fiz na ida, né? Então, até onde eu cheguei no Chile, eu fui descendo, passei no Passo São Francisco, depois fui descendo até Mendoza, né? Para depois vir para o Brasil passando pelo Uruguai. Então, assim, é um negócio que não faz muita diferença, porque tem gente que acha que é ruim você fazer uma viagem daqui para o Atacama e voltar pelo mesmo lugar, mas não é, porque a paisagem da volta sempre vai ser diferente da paisagem da ida. Então, você pode até estipular algumas cidades na ida, tipo cidades pares, na volta cidades ímpares. Vamos definir assim para você diferenciar. Então, é bem tranquilo de fazer assim também, sabe? Você conhece os mesmos lugares passando pela volta, mas as mesmas estradas, mas a paisagem é diferente, né? O que eu tenho percebido que até, por exemplo, tem cidades que tem tanta atração para tu conhecer que não dá para tu conhecer só em um Ah, momento. Então, assim, poxa, na ida tu conhece alguma coisa dessa cidade, na volta tu conhece outra coisa, né? É muita coisa. Acho que isso, o segredo justamente é o planejamento, né? Fazer uma roteirização, isso. fazer o trabalho de casa bem feito. A própria cidade de São Pedro do Atacama, né, que é vamos dizer assim, é o ponto base para quem vai para o Atacama, é ficar em São Pedro, né? Você fazer os passeios, né? Tem o Geysers del Tátil, tem os Termas de Puritana, e tem até outros passeios que eu não consegui fazer. Eu fiquei 3 dias lá, né? Um dia que eu cheguei, à tarde, e os outros 2 inteiros, eu não conseguia ir em todos os passeios que eu queria, né? A própria cidade de Mendoza mesmo, que é cidade de vinhos, né? Muitas vinícolas, né? Não tem como você visitar tudo. Você tem que pegar uma ali, ir nela e, vamos dizer assim, para conhecer uma coisa pelo menos. Pelo menos eu fiz assim, eu fui em uma vinícola, porque eu nunca tinha ido também. É um rolê muito legal, que a pessoa fica por conta de você, te mostra todo o processo. Eu vou falar com você, você sai de lá alegre, de tanto que você experimenta vinho também. É um negócio muito legal. Então, assim, igual Show. você falou, você pode conhecer uma parte da cidade na ida, se voltar por ela, conhecer outra parte também, é bem legal isso também. Show. Aí o colega do grupo aqui, o Paulo, fez uma Ah. pergunta aí, qual vai ser o teu próximo destino? Se tu já tem uma viagem engatilhada, para onde Oh, é? cara, é engraçado esse negócio. Eu falo, Deus não dá asa à cobra, né? Porque se der tempo e dinheiro para nós, a gente fica viajando, cara, é foda. Infelizmente, essa pandemia aí tirou a gente do circuito, né? Não teve como fazer muita coisa, principalmente viajar para fora, eu acho que era até loucura, né? Mas esse ano eu estava com planejamento de fazer uma viagem para o Nordeste, fazer todo o Nordeste brasileiro aí, saindo aqui de BH, né? Começando a subir pela Bahia aí e parar lá em São Luís do Maranhão. Só que é uma viagem que eu estou adiando, porque questões até profissionais também, férias da empresa, né? Eu tenho outras definições que hoje em dia não é tão tranquilo igual aquela época, que eu já tinha mais tempo de empresa, uma outra empresa que eu estava, eu consegui tirar um mês de férias tranquilos, né? Mas tem essa viagem do Nordeste que está no meu planejamento. É, eu tenho muita vontade de conhecer o Ushuaia, fazer carreteira austral, Machu Picchu, tem muito lugar aí para rodar. É, agora, mais perto, vamos dizer assim, eu vou fazer uma viagem com a minha namorada, que é em julho agora, né? A gente vai fazer todo o Espírito Santo. A gente tem vontade de conhecer lá, tem muito ponto turístico também. É um estado que pouca gente conhece, a gente conhece muito praia, né? Guarapari, Vitória, que é a capital. O pessoal não conhece o interior, né? A área a serrana do estado, né? Muita serra, muita coisa bonita de se ver também. Então vamos ficar aí uns 15 dias viajando aí no final do mês de julho. Mas aí para Show. frente, não sei, até final do ano também difícil, assim, talvez janeiro do ano que vem, fazer uma viagem bacana também, rodar de moto por aí, vamos ver como é que vai ser. Cara, o doutor Cassiano, ele fez uma pergunta aí, como você se sentiu com o preparo físico, né? Cansaço da Ah, sim. lombar.
Show de bola. Inclusive, por exemplo, eu sou profissional nessa área, então eu sou profissional de educação física e trabalho com isso. E alguns Ah, colegas você vai que fazer a fazem... viagem tranquilo, então você não tem que se preocupar com nada. Disso aí, não. Mas, cara, pior que isso é engraçado, porque, tipo, o treinamento convencional que o indivíduo faz na academia, você tem que ajustar algumas coisas por conta de uma Sim, viagem de moto. E aí, do tipo de conhecimento, tipo assim, que se você não tiver a prática do motociclismo, você não consegue sentir. Por exemplo, a gente parar pra pensar numa viagem dessa aí, que tu programa entre 600 e 800, a própria posição que tu fica na moto, né, então tu fica com esse músculo da frente da coxa que a gente chama de quadríceps, muito tensionado, aqui atrás da coxa muito encurtado, dependendo da quilometragem que tu faz, tu fica com a panturrilha muito dolorida. Então, assim, são alguns locais, por exemplo, o doutor Cassiano aí falou em relação ao lombar, né? Tu passa muito tempo sentado, já vi alguns colegas que viajam até de colete, né? Aqueles por coletes cinta, né? cinta para tentar estabilizar. E aí uma pergunta que eu te faço, complementando a pergunta do doutor Cassiano aí, que te fez essa pergunta. Em relação ao físico, né? O que mais te deixou cansado? Se tu teve cansaço primeiro, e se tu teve cansaço, em que dia que esse cansaço apareceu? Onde foi que tu teve essa maior dificuldade? Ah, isso é uma pergunta interessante mesmo, até para o pessoal saber, tipo assim, não ir sem saber que depois passa algum mal, né, sente alguma dificuldade, né? Eu, antes da viagem, eu cheguei a entrar na academia, coisa que eu nunca faço. Eu entrei na academia, fiz 3 meses de academia para dar uma reforçada, expliquei que era uma viagem de moto, fiz os exercícios mais voltados para isso. Eu acredito que não resolveu muito, porque é muito pouco tempo para você se adaptar, se reforçar, né, e tal. Mas assim, na viagem em si, eu tenho um problema de hérnia de disco. Eu tenho uma hérnia na coluna que ela fica quietinha até eu andar muito de moto ou andar de bicicleta, ela querer incomodar também. Mas durante a viagem, assim, a questão de dor, assim, eu até que eu não senti tanto. Porque eu acho que por mais que você fica muitas horas em cima da moto, eu ainda ficava muito em pé, parava muito para alongar, essas coisas, foi bem tranquilo. Eu levei até remédio anti-inflamatório por causa dessa hérnia de disco, né? Porque eu falei, se ela me incomodar durante a viagem, eu sozinho, ferrou, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas o negócio que eu senti muito nessa viagem foi questão de sono. Vai chegando, tipo assim, foi 30 dias de viagem. Você vai rodando lá pro 20º dia, 22 dias de viagem, você já começa a sentir o cansaço pegando, sabe? Sentir muito sono com determinados trechos. Às vezes, muita estrada pacata, assim, que não tinha nada pra você ver, só rodar, Tá não tinha reta. muita curva, muita reta, você não faz muita coisa, né? Então, é bem complicado. Mas em relação ao cansaço, assim, foi bem tranquilo. Eu acho que, não sei se a adrenalina que a gente fica dessa viagem, de tanta coisa que a gente vê, a gente até esquece de sentir dor, né? Mas foi bem tranquilo isso. Show, cara. Jonas, cara, primeiro eu quero te agradecer. A gente está aqui com quase uma hora, o tempo passou aqui que Ah, voou. sim, Então, claro. obrigado aí pelos esclarecimentos, me ajudou muito. E aí eu te faço uma última pergunta, para mim, especificamente, mas eu sei que tem algumas pessoas também que estão nesse sonho de Motocol Atacama, Ushuaia, enfim, qualquer outro destino, viagem mais prolongada. Que dica que você daria aí que você acha, ó, cara, segue essa dica aqui que isso é fundamental. Cara, eu tenho uma dica que eu brinco muito com as pessoas. Se você tem medo, vai com medo. Não deixa o medo te derrubar, não, sabe? Eu acho assim, faça o planejamento, eu acho que tudo é possível na vida da gente, sabe? Eu mesmo, que nunca imaginava ter uma moto, não tinha carteira, nunca pensei em viajar para fora, muito menos de moto, né? Se você tem um sonho na sua vida, corra atrás. Mas corra atrás com planejamento. Eu acho que é legal você planejar, estudar, descobrir as coisas, para você não ter muito perrengue, porque eu acho que os perrengues também que a gente passa traumatiza. Às vezes você sofre um acidente, acontece alguma coisa por falta de planejamento, né? É bem complicado, né? Você desanima e talvez não faça de novo. Eu, graças a Deus, toda viagem que eu fiz, todo planejamento que eu fiz, deu muito certo. Eu continuo fazendo planejamento e tal. E eu falo assim, se você tem uma vontade, corre atrás e realiza, porque eu acho que vale muito a tempo. A gente que é motociclista sabe, né, o prazer que é de você pegar a moto, ir para uma praia, ir para um interior, ou fazer uma viagem internacional, assim, você descobre, você conhece tanta cultura, tanta coisa diferente, né? Eu acho muito bacana. Cara, 15 segundos aí pro Instagram derrubar a nossa live. Já deu uma hora já. Cara, Ah, obrigado, um abraço. Eu te beleza. agradeço demais. Obrigado, pessoal.